Eu gostaria de partilhar com vocês um pouco dos pensamentos que me têm assaltado nesses dias enquanto eu me preparo para os meus 25 anos de sacerdócio. Para mim tem sido um momento muito especial poder renovar diante de Deus a minha entrega de sacerdote. Há 25 anos atrás, nesses dias que precediam a minha ordenação, eu não conseguia falar de ordenação sem chorar. Eu me lembro um dia no carro, eu estava com Dom Eugênio Salles, o arcebispo do Rio de Janeiro, eu dirigia o carro, ele no banco da frente, e ele me perguntou por que é que eu queria ser padre. E eu comecei a falar e comecei a chorar, o que deixou Dom Eugênio, que era muito tímido e retraído, um pouco assim, constrangido. Mas eu disse, eu quero ser padre para celebrar missa. Ele ficou surpreso com aquilo. Ele disse, nunca vi essa resposta. Sim, mas nesses dias é só pensar em celebrar missa e já me vêm as lágrimas de pensar que eu irei ser usado por Deus como seu instrumento para renovar aqui na terra o seu sacrifício de amor, com o qual o mundo é salvo. Eu fui ordenado, como vocês sabem, pelo Papa João Paulo II, São João Paulo II. Eu, mais outros 48 companheiros. No domingo da Santíssima Trindade de 1992, naquele ano, 14 de junho. Sem eu saber, o 14 de junho era também o dia no qual Santa Teresinha do Menino Jesus foi crismada. Deus tem suas datas. Naquela época eu não tinha nenhuma devoção por Santa Teresinha. Mas ela já tinha me escolhido. E eu digo isso assim, sem nenhuma soberba. É simplesmente uma constatação de uma insistência. Santa Teresinha sempre esteve presente na minha família. Minha avó era devota de Santa Teresinha e por isso deu Santa Teresinha como madrinha espiritual de batismo para minha mãe, que era afilhada de Santa Teresinha. Depois, na minha infância, muita gente me convidou a ser devoto de Santa Teresinha, eu nunca dei bola para ela. Depois, como sacerdote, várias pessoas, né, que muito devotas de Santa Teresinha, a secretária de Dom Eugênio Salles, a Helenita Kozinski, o próprio secretário naquela época de Dom Eugênio, Padre Fernando Guimarães, hoje arcebispo militar, Dom Fernando Guimarães, muito devoto de Santa Teresinha, todos queriam que eu fosse devoto de Santa Teresinha. Mas foi somente 5 anos depois da minha ordenação sacerdotal que eu digo que ali aconteceu o início da minha conversão. Por quê? Porque eu era padre, sim, há 5 anos, tinha sido ordenado com bons propósitos espirituais, mas eu não entendia ainda verdadeiramente o que era ser padre. Foi a partir de Santa Teresinha que eu comecei a compreender na entrega dela, no sacrifício dela como vítima espiritual, vítima de amor, que então eu dei o passo. E dei o passo de entender interiormente que não era possível ser cristão sem renunciar a si mesmo, sem abraçar a cruz, sem se oferecer como vítima. Não é? E era isso que estava um pouco faltando no meu sacerdócio. E foi isso que Deus foi me conduzindo à compreensão cada vez mais profunda e espero que Ele continue nesse processo. Eu fui reitor do seminário de Cuiabá durante 15 anos. E os meus seminaristas e os hoje sacerdotes ordenados que eu formei, todos se lembram
de uma frase que eu repetia e repetia à saciedade. O sacerdote não é um homem. É o sacrifício de um homem. Eu repetia isso, mas não tinha o conhecimento profundo que Deus me concedeu hoje e que espero que Ele vá aprofundando cada vez mais, porque vejo dentro de mim que o processo ainda não terminou. Por quê? Porque a gente vê, né, no dia a dia que muita gente tenta dissociar essa ideia. Veja, a ideia de que o sacerdote católico precisa ser como Cristo. Não somente sacerdote, precisa ser vítima. Precisa se entregar a Deus como vítima. E isso é muito importante. Por quê? Porque se você verdadeiramente compreendeu que Jesus morreu por você como vítima, então você vai querer amá-lo de volta. Vai querer se entregar. Eu antes achava que isto era uma vocação especialíssima, era a vocação de Santa Teresinha, era a vocação de Santa Elizabeth da Trindade, né, que se ofereceu como vítima, de um Padre Pio. Mas não. Isso não é uma vocação especialíssima, é a vocação de todo cristão, mas, se é de todo cristão, é mais ainda do sacerdote ordenado que precisa se configurar ao Cristo. No dia da ordenação, o bispo pergunta aos ordenandos se eles estão dispostos a se configurar a Cristo, ao Cristo sacerdote e vítima. Quando é oferecido e entregue nas mãos do padre ordenado a patena com o pão e o cálice com o vinho, o bispo diz, recebe a oferenda do povo de Deus. E diz ao neo-sacerdote que ele compreenda cada vez mais profundamente o que ele toca com as suas mãos e imite. Mas o que é que ele deve imitar? Ele deve imitar o sacrifício de Cristo. O Cristo sacerdote e vítima. Por isso, é uma grande providência divina poder celebrar esses 25 anos neste ano mariano especialíssimo. 300 anos de Aparecida, 100 anos de Fátima. E ouvir os apelos da Mãe Bendita, que diz, quereis oferecer-vos a Deus? Quereis oferecer-vos a Deus? Pois bem, vamos nos oferecer. Agradeço a você que tem participado desta família do site padrepaulricardo.org. Vamos então, vamos ouvir este convite de nossa mãe abençoada e oferecer-nos. Ela fez esse convite a 3 criancinhas. Não eram padres ordenados. Mas se 3 criancinhas precisavam se oferecer a Deus como vítimas para a salvação dos pecadores e para a reparação às ofensas ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, quanto mais nós sacerdotes não precisamos fazê-lo. Mas sem o povo que reza, o que é um padre? Esses dias, na minha paróquia, aqui em Várzea Grande, da Arquidiocese de Cuiabá, nós celebramos o aniversário de ordenação do nosso pároco. E ao falar para o povo, para rezarem pelo pároco, eu disse a eles o seguinte, e digo agora para vocês que estão comemorando os meus 25 anos. Eu disse, olha, nós padres somos atacados pelo demônio por causa de vocês. Sim. Porque pode ser que você não saiba a importância de um sacerdote. Mas o demônio sabe. Ele não é tolo. E ele sabe que se ele derrubar um sacerdote, ele derruba uma multidão. Portanto,
de olho nas almas de vocês, para que ele possa alcançá-las e levá-las para o inferno, o diabo vem contra os sacerdotes. Por isso, é obrigação de justiça que os fiéis que são beneficiados pelo oferecimento do sacerdote se unam a ele nesse oferecimento e ofereçam a Deus sacrifícios e orações por estes homens que estão na frente de batalha, na trincheira. Quando eu vejo um sacerdote ferido, caindo no meio da guerra, quando eu vejo um destes homens que se ofereceu a Deus cair baleados debaixo de um ataque do inimigo, eu não o julgo. Ao contrário, eu me sinto interpelado a dizer: por que é que eu não rezei mais? Por que é que eu não me ofereci mais? Sim, precisamos nos oferecer a Deus. Então, nesses 25 anos de sacerdócio, eu quero agradecer a Deus por todo o bem que nos tem feito. Sim, nos tem feito, porque o sacerdócio não é para mim. E ao mesmo tempo pedir a Ele perdão de não estar ainda à altura da altíssima vocação a qual Ele me chamou. Muitas vezes eu me sinto um pouco como o profeta Jonas, né? O profeta Jonas, ele atravessou a cidade de Nínive um pouco como um trapalhão, anunciou a conversão e o povo se converteu milagrosamente. Um verdadeiro sacerdote, ele não somente é o office boy que entrega a notícia do Evangelho e os sacramentos do Cristo. Pelo contrário, ele é também alguém que com seu sacrifício pessoal se torna a causa meritória daquela salvação junto com os méritos de Cristo. Vivendo aquilo que diz São Paulo: completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo. Então, vamos lá. Vamos juntos. Vamos como uma só família, vamos como um só corpo. E que Deus abençoe e recompense você por todas as orações que tem feito, não somente por mim, por todos os sacerdotes. Que Nossa Senhora, Mãe dos sacerdotes, seja verdadeiramente aquela que conduz os seus filhos para o céu. Muito obrigado. Deus lhes pague.